Olá, olá. Hoje eu vou falar dê uma oportunidade a si mesmo. As pessoas, elas habituam a ter um determinado comportamento, não pensam em mudar, é, sobre a comida, sobre lugares que gostam, pensam que gostam e não gostam, mas vão. Sobre a mudança interna. Então vamos falar da mudança interna. Bom, eu gosto muito de dar exemplos que eu acho que fica mais fácil, né? Então você se dá com uma pessoa em que ela tem até uma religião próxima da espiritualidade, mas aí não tem certos conhecimentos. E a pessoa com quem ela está conversando tem um conhecimento maior do que ela. Então, diz: oh, não faz isso, porque isso futuramente, quando você desencarnar, vai dar um problema. Aí você fala o que vai acontecer. E a pessoa, não quero saber, não. Eu não quero saber, é a resposta dela. Não quero saber. Quer dizer, você está dando oportunidade a essa pessoa não ir para as trevas por causa de determinados comportamentos e ações, e ela diz isso, e ainda diz mais. Eu não quero saber, vou para o inferno que se dane. Nós estamos no último ciclo aqui da Terra, em que estão esperando que a gente melhore. Aqueles que estão voltados para o Criador, que melhore, porque os outros já escolheram o lugar deles, já está com meia-meia, né? Meia-meia na testa. Já vai, bom, vai ser levado quando falecer. Então, agora, está havendo ainda um tempo de oportunidade para você, a si mesmo. Uma oportunidade para você mesmo. E essa oportunidade é a substituição das coisas que você vem através de várias encarnações, reencarnações, fazendo. E outras acrescentando ruins. Você pode ser até uma pessoa boa, mas acontece que para que a pessoa evolua, mesmo que ela seja uma pessoa boa, não é suficiente. Ela tem que tirar certas coisas, tem que dar oportunidade a si mesma de melhorar. Pessoas sempre agitadas, muito preocupadas e tal, e sem necessidade. Eu vejo pessoas que saem ao domingo para ir à praia e com aquela preocupação de ir à praia como se tivesse com horário no trabalho. Né? Dê oportunidade de vez em quando, você se sentir mais calmo, porque isso ajuda. Uma pessoa tensa, uma pessoa cheia de preocupações, ela fecha, ela fica numa tensão tão grande que ela não se abre para as oportunidades
que se apresentam para que você evolua espiritualmente. Quantas oportunidades eu perdi de evoluir na parte da caridade. Veja só. Porque eu fui habituada em casa ao seguinte: essa gente malandra não quer trabalhar, ficam aí pedindo dinheiro. Bom, aquilo sempre ouvindo, faleceram e eu continuei no esquema deles, né? Mas veio um despertar em que eu vi a burrice, né, que eu fiz. Quantas oportunidades eu perdi. Porque eu olhava assim para comprar cigarro, e eu acho que é para comprar cigarro. Então tem aquela coisa, ajude a quem, sem saber quem é, ajude. Simplesmente, se veio pedir, ajude. Só se você não puder mesmo, né? E naquela ocasião, que acontecia muito isso, eu estava bem financeiramente, não é como agora, mas naquela época eu estava bem, não ia fazer falta, né? De dar alguma coisa. Só que agora a gente tem que pensar duas vezes, mas então a gente perde oportunidades de evoluir em todos os setores. Eu fui convidada em vários centros que eu ia assim conhecer, olhar, não aceitava. Porque eu digo, é ruim de ir, condução, ônibus. E se eu tinha sido convidada, é porque eu tinha que ir para lá, não entendi. A gente perde muito, sabe? Perde muitas oportunidades. Depois fui trabalhar num centro que não era assim tão bom, né? Você dá um livro a uma pessoa, livro espírita, e aí a pessoa não liga, né? Nem por curiosidade não lê. E às vezes a curiosidade faz com que você entre no caminho correto. Eu lembro que, por dificuldade, eu coloquei uma banquinha e eu tive várias mercadorias, não vendia. Aí eu trocava, até que um dia eu disse, vou vender livro. Só que eu não conseguia levar muitos livros e acabava não vendendo porque não tinha a quantidade suficiente. Mas, sabe o que acontecia? Tinha gente que nem perguntava, chegava lá na minha banca e despejava mesmo em cima. Eu olhava assim, e ia embora. Nessa leva de livros veio Evangelho, do Allan Kardec, e outros livros espíritas do Allan Kardec. Uma vez veio um livro também da linha dos Krishnas. Aí eu olhava para aquilo, aí eu pensei assim, bom, eu vou aproveitar, nem vou vender, eu vou levar para casa, eu vou ler. Com o tempo, fui lendo. Não li estudando, li. Aí fui me interessando por outros livros, por outros. Depois começou aquele interesse de comprar, ir lá num brechó comprar um livro mais barato, procurar o outro que eu estava interessada, e assim foi indo. Então, as pessoas às vezes têm oportunidade de obter conhecimento espiritual e não querem. A pessoa que me criou teve oportunidade de ler a Bíblia, que ela não ia à igreja. Ela casou, segundo eu vi uma foto, casou na igreja católica, mas ela não ia. E ela não me deu educação religiosa. Eu não fiz primeira comunhão, não fui batizada. Quando eu comecei a procurar, porque eu estava querendo ler a Bíblia, então
eu fiz um curso e quis conhecer o pessoal aqui que representava aqui no Rio de Janeiro, desse curso. Eram os americanos, pastor americano. Aí, então, pela primeira vez, eu fui batizada, morrendo de medo. E ele, ande mais um pouco, ande mais um pouco. Eu digo, não, mas eu já estou com água por aqui. Eu apavorada, a água aqui, eu não sei nadar, meu Deus do mar. Foi a primeira vez que eu entrei no mar. Eu tinha 20 e poucos anos. Gente, eu não acreditava nesse batismo, nessa coisa. Apesar desse pastor usar, porque eu mais tarde descobri, né? Eu senti, usar um tipo de hipnose, dá-se um outro nome, né? Não sei se é mimerismo, que ele olhava, ele parava e pá, pá, pá. Eu baixei meus olhos, porque eu senti, eu era muito mais sensível naquela época e senti. Apesar disso, ele ensinava as coisas da Bíblia, né? Falava sobre Jesus, a gente cantava, eu adorava cantar os hinos lá, gostava muito. Gente, apesar disso, quando ele me batizou nas águas, né? Como aí já seria uma evangélica, né? Quando levantou a minha cabeça, eu me senti diferente. Eu achei aquilo impressionante. Eu pensei, mas como? Eu morrendo de medo. Eu estava morrendo de medo, de como vai me afogar aqui, né? E eu senti uma sensação diferente, como se realmente tivesse acontecido alguma coisa naquele batismo. Bom, aí voltando ao assunto. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, dê uma oportunidade a si mesmo. Muitas pessoas tentam me ajudar, eu às vezes dizendo, não precisa, porque eu ainda estava atravessando devagar, mas não com dificuldade, agora eu aceito. E eu depois me arrependi porque eu pensei, puxa, eu cortei a oportunidade daquela pessoa que estava querendo me ajudar. Aquela oportunidade foi para dar a ela me ajudar, porque eu não aceitei porque eu achei que não estava precisando, eu não vou incomodar os outros. Eu pensei assim, né? Não vou. E agora, mesmo que eu acho que vou conseguir atravessar ou vou conseguir subir o degrau, que eu estou usando já 2 bengalas, uma de um lado, outra do outro, porque a dor é tanta e eu forço que eu não consigo, né? Então, assim eu já quase sinto pouca dor, né? Então eu aceito. Outro dia veio uma moça, uma empregada lá de uma drogaria, correndo. Quer que lhe ajude a atravessar a rua? Saiu lá do emprego dela. Se fosse uns anos atrás, eu diria, não, moça, vai lá. Eu ia dizer, pô, ela sai lá do emprego, tá lá, o patrão vai achar ruim com ela. Não, aí eu aceitei, eu digo, pronto. Oportunidade para ela de fazer o bem, uma pessoa que não tem tempo, nem lembra, de procurar se instruir espiritualmente, nem tempo tem de ir à igreja se ela for católica, pelo menos tem que dar a oportunidade a essa pessoa, pelo menos, de fazer o bem. É isso que é importante, as ações. Né? Então, dê oportunidade a si próprio e dê oportunidade aos outros. Né? Agora, se a pessoa sabe que aquela pessoa drogada está pedindo dinheiro para droga, se você tem a certeza, aí eu acho que é melhor não dar mesmo, porque aí, no caso, você está contribuindo para que ele continue viciado. Tem que ver essas coisas também, né? Na espiritualidade, nada é radical, tá? A gente tem que
ter raciocínio, saber bem o que faz, etc, etc. Às vezes, a pessoa se queixa muito da dificuldade, né? Financeira, porque é pobre, que mora lá na favela, não sei o quê, não sei o quê. Mas tem muita gente da classe média que está igual ao pessoal da favela, está em dificuldade financeira, mas o pessoal da favela pensa que todo mundo tem dinheiro que mora na cidade, né? Então, a gente pode pensar o seguinte: sabe-se lá se essa pobreza não foi boa para a pessoa? Por quê? Se você tirasse na Mega Sena, fosse um milionário, talvez a vaidade e o desprezo que você iria sentir para o teu próximo te prejudicasse mais ainda da maneira que você é. Então as coisas vêm tudo certinho, né? O Criador sabe o passado, o presente e o futuro. Ele vê o nosso futuro. Ele sabe o que a gente é. Porque quando a gente perde o nosso corpo, os próprios colegas que também estão sem corpo, lá do outro lado, sabem o que a gente está pensando, sabem o que a gente fez. É uma coisa que é natural. Não precisa nem falar, é pela mente. Por quê? Porque nós temos a consciência do Criador, nós podemos dizer que nós somos o Criador, não assim numa intensidade como ele é, mas nós somos. Então a gente tem as qualidades, tudo que ele tem lá, né? Então, vamos nos dar a oportunidade a nós de evoluir, se alguém te convida, vamos lá. Se você não tem até nenhum conhecimento de nada, mas vai conhecer alguma coisa, aceite o que aquela pessoa está dizendo, está te informando. Não é que você tenha que obrigar as pessoas a acreditar no que você acredita ou obrigar que elas têm que te ouvir, não é isso. Mas quando você vê algum interesse, né, que a pessoa, nem que seja por curiosidade, mas a curiosidade às vezes nos leva ao caminho. Quando li a Bíblia, eu queria ler realmente, mas quando eu fui ler o Evangelho e outros livros do Espiritismo, não foi com a intenção de estudar, mas de conhecer. E nesse conhecer, aí eu fui indo, né? Fui indo. E conheço um pouquinho de muita coisa. Cheguei a ser uma brahmane. Tive 2 anos sem comer carne de espécie nenhuma, nem peixe, nem frango. Acho que nem ovo eu comia. Não colocava uma gota de álcool, não, de cerveja, nada disso. Mas, não vou estar aqui, mas devido a outros problemas, e eu não estava sabendo me alimentar direito como vegetariana, acho que eu fiquei um pouco fraca e aconteceram uns problemas que eu fiquei com uma depressão. E eu meditava muito, eu acordava às 4 da manhã e para estar às 6 da manhã lá no templo, no templo Brahmani, para meditar. Fora o que eu meditava também em casa. Mas aí o médico disse para mim para eu não meditar mais, porque eu precisava de coisas para me animar. Eu estava muito assim, sabe? Mas, gente, eu fiquei tão leve, mas tão leve, que parecia que eu ia voar. E um dia veio um vento forte e eu corri assim, ó, o vento que não era muito forte, não era muito forte, mas era assim, talvez uns 50, 60 quilômetros. Eu sei que eu fui correndo sem querer correr. Aí eu fiquei com medo, eu disse, não, acho que agora eu vou voltar de vez em quando a comer um pouquinho de carne, não posso ficar assim, olha só.
Se vem um vento daqueles, me leva no ar, né? Gente, mas a gente fica leve, né? Hoje eu sou 80%, 90% vegetariana. Porque o vegetariano, ele não pode assim, por exemplo, hoje eu vou comer arroz, feijão, tá? Cenoura. Pronto. Amanhã come ou isso ou só chuchu. Não. Eu acabei aprendendo por mim mesma que quando a gente é vegetariana, a gente tem que botar um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de chuchu, um pouquinho de cenoura, um pouquinho de quem gosta de milho, lentilha, substituindo o feijão, né, o arroz. Quem não for diabético pode colocar a batata junto, porque quem é diabético, você vai comer a batata ou vai comer o arroz, né? Então você tem que colocar várias coisas. Nesses lugares que tem comida aquilo, vegetariano tem uma opção de se alimentar bem, porque ali tem uma variedade, né, de legume, de verdura, de tipos de feijão diferente, né? Então, comecei a experimentar fazer isso, ficava bem o dia todo, só à noitinha dava vontade de comer outra coisa. Mas se você vai comer só o arroz com um pouco de chuchu, ou um pouco disso, ou um pouco daquilo, nós temos tanta coisa. Temos nabo que eu não como há anos, porque agora eu não posso mais fazer feira, eu só encontro na feira. Tem o nabo, tem a cenoura, tem a berinjela, tem a chuchu, tem o quiabo. Eu não como maxixe nem aquele outro que é amargo. Esqueci. Mas quem gosta come aquilo também, né? Eu não gosto muito de quiabo, mas eu como. Repolho, quanta coisa, gente. Aí você bota um pouquinho, hoje eu vou botar um repolho cru ralado, uma cenoura crua ralada. Olha, você sente uma energia quando você come alguma coisa crua, ótimo. Tem o tomate, tira a semente, que a semente é que dá pedra no rim do tomate, né? Tira a semente do tomate, faz uma salada de alface com pepino, com hortelã, com é, que eu esqueço o nome. Tem uma outra verdura que é maciazinha, pode comer cru, ou agrião. Ou então dá uma fervurazinha só, bota em banho-maria e aquele calor para matar alguma bactéria que tiver, né? Não precisa cozinhar, né? Aí depois mistura ali. Tem a cebola, né? Eu raramente como cebola e alho também, é raro comer, mas quem gosta. Que mais, que mais? Abobrinha, eu não gosto de abobrinha, não como. Mas tem abóbora comum. Faz um doce de abóbora, olha, doce de abóbora sem açúcar, porque ela já é doce. Aquela abóbora cor de abóbora, de cenoura. Poxa, você bota um pouco de cravo, de canela, pode comer aquilo sem. Você pode fazer um doce de maçã, quando ela estiver mais baratinha, ou de pera, sem açúcar. Fica bom. De goiaba, fica bom. Porque vai encher de açúcar. O açúcar, ele faz mal. O açúcar refinado faz mal. Não precisa botar açúcar nenhum. Eu tomo café sem açúcar. Bem. E ponha os legumes, para quem não sabe, os legumes já têm sal neles mesmos. Mas se você quiser colocar sal, você coloca muito pouquinho. Faça uma sopa. Quer ver uma coisa que alimenta? É a sopa. Você coloca vários legumes. Você pode botar um pouquinho de feijão já cozido dentro da sopa, ou você pode colocar lentilha, que vai dar um gostinho bom. Você pode botar ervas também na comida, que vai te auxiliar, ervas E se você gosta de comer massa, que não é aconselhável, porque a massa não alimenta muito, né? Macarrão, mas uma vez ou outra também, né? Aí bota um orégano, use salsa também.
Use curcuma, um pouquinho, uma pitadinha de curcuma. Eu agora estou experimentando uma coisa nova, alimentação aurivérica. Você coloca vários temperos, por exemplo, no arroz ou no feijão. Mas é uma pitadinha muito pequenininha, não é uma colher de café e você bota ali, não é isso. Pouquinho de cada coisa. Eu agora estou dando a mim mesmo essa oportunidade de experimentar um outro tipo de comida. Que eu assisti um vídeo e aí eu estou colocando algumas que eu lembrei, eu tenho. O cominho também é bom, né? Pitadinha, sabe o que é uma pitadinha? Um tiquinho de nada. E estou dando essa oportunidade. A pessoa, por exemplo, que come muita carne, geralmente ela tem aquele negócio na perna que abre uma ferida e aquilo não cura. E os médicos dizem, não coma carne. A pessoa continua comendo, prefere ficar com aquilo, né? Dê oportunidade a vocês de comer menos carne. Uma vez por semana. Para quem quiser mudar a alimentação. A gente absorve essa carne que não é saudável. Os animais são alimentados com ração das vísceras dos colegas que foram mortos. E com produtos que fazem câncer. E não devemos eliminar uma criação do Criador. Então, dê essa oportunidade também para vocês. Lógico que você não pode tirar de uma vez, mas eu fui habituada a comer carne de manhã e de noite. Mês passado, por isso que eu digo, eu sou 80% ou 90% vegetariana. Mês passado eu comi 2 vezes, foi frango, um pedaço, né? E um quibe de carne, né? Quibe. Aí esse quibe, ele é grandinho, então eu divido. Para não comer muita carne, divido 3 vezes. Aí, e às vezes eu tiro ali para dar para o gato. Tô bem. Uns 2 anos atrás eu fiz um exame de sangue. Já disse, será que eu estou anêmica? Tudo perfeito. Só o colesterol, porque ela me explicou que... O que é que tem colesterol que ela falou? Ah, não, o próprio organismo, às vezes, ele produz isso. Eu estava um pouquinho, não estava exagerado, mas estava um pouquinho alto. E eu sou pré-diabética, como se costuma, ter que tomar cuidado, senão vai, né? Mas não estava anêmica. Todo mundo tem medo de ficar anêmico, né? Esse mês espero que eu coma só uma vez. E por quê? Porque eu estava sem nada em casa, não deu para pedir as compras, porque quando a gente está normal, andando normalmente, aqui perto tem onde fazer compras. Mas eu não posso carregar peso, eu coloco peso na mochila e aí eu quase nem posso andar mesmo. Fico pior ainda porque eu não sabia que que o nosso joelho, ele aguenta todo o peso, né, que a gente pega. E eu não consigo, então vai desgastar mais ainda meu osso. Então não fui. Já era tarde, não dava para vir, então eu pedi uma comida e aí? Comida. Tem sempre, ou vem carne ou vem frango. Então, vou comer o quê? Tem que comer, né?
tenho que me alimentar. Então, eu acabei comendo. Então, eu espero que esse mês que tenha sido só essa vez. Há já pessoas que fornecem, né, lugares que fornecem comida vegana. Só que o que eu tenho por mês não dá para pagar esses pratos que são caríssimos. E a comida comum também já está muito cara, muito, muito cara, tão absurdo. Então, ainda mais a taxa de entrega, né? Comida vegana, aí eles botam lá o cardápio lá, mas não dá, né? Como é longe onde tem comida aqui, então não dá também. Aí tem que pegar táxi para ir lá, é no mesmo bairro, mas tem que pegar aí, fica muito caro também, então não dá, né? Então eu pedi a comida. Por isso que eu ainda. Agora o ovo eu como, né? Porque a gente sempre fica com um pouquinho de receio por causa da proteína. Mas olha, o mamão tem proteína, porque eu pretendi acabar até com esse negócio de comer ovo. Só que meu organismo não aceitou a hora por nobis, que tem proteína. Ele mexe com o meu metabolismo, não deu certo. Ainda vou tentar novamente. Eu digo assim, então, eu vou tentar. Porque o hora por nobis, ela tem várias vitaminas e tem a proteína e tem coisas que a gente precisa no nosso organismo. É uma planta, não é erva, é planta mesmo, né? Agora, ela tem muito espinho, né? Você pode ter num vaso, mas tem que ter uma coisa para ela subir e amarrar, porque ela cresce, vai crescendo. Ela cresce igual a roseira trepadeira que eu desconhecia. Eu fui comprar uma roseira e agora? Não tem como ter essa roseira, porque é roseira trepadeira. Que coisa! Não sabia que existia isso. Então, agora eu estou dando essa oportunidade de colocar essas ervinhas para ver se eu vou sentir alguma diferença, se eu vou me sentir melhor. Vamos ver, né? Só isso é a longo prazo, né? Então, senhores, vocês têm que dar uma oportunidade a si mesmos, até de mudar um pouco e de pensar. Pense, é muito bom a gente pensar como era quando era criança. Quais eram as suas brincadeiras em criança? Como eu me portava em criança? Eu creio que eu era melhor em criança. Era a minha fonte original, do meu espírito. Só que ambiente em que a gente vive, as coisas que acontecem na vida, realmente modifica, né? A gente vai modificando, mas a essência do que nós somos mesmo está lá. Aqui despertar novamente essa essência. Então, quais eram as suas brincadeiras? As minhas brincadeiras, quando saíam para fazer compras, eu ficava sozinha em casa quando era criança, era pegar numa ambulância e ir toda, bater na ambulância, saiam da frente para salvar as pessoas, veja só. Ou então imaginando que eu estava pegando um carro de bombeiros para apagar aquele fogo que os bombeiros ficam meia hora, uma hora até chegar no local, né? É impressionante isso, né? Se paga uma taxa caríssima e eles, quando chegam, já está tudo queimado. É impressionante. Ah, não merece o pagamento. Desculpem, mas não merece. Então, senhores, quer dizer, merece por um lado, mas não merece por outro. Merece e não merece. Porque eles têm o salário, então ganham o salário. Não sei para onde é que vai essa taxa de incêndio. O que é que fazem com isso? Bom, então, eu pensava, mas essa brincadeira era só quando não tinha ninguém em casa,
que era para eles não ver que eu estava brincando de salvar as pessoas. Meu espírito sabe por quê, sabia por quê. E por que que eu não brincava disso na frente deles? Porque eu já sabia que ia ser reprovada, provavelmente, né? Eu gostava de brincar de reger, né? De música, reger orquestra, improvisava um violão, um acordeon, bateria. Deixa eu ver, vou lembrar mais alguma coisa. Gostava de uma tartaruga, de um urso, não gostava de bonecas, mas gostava de um boneco que eu tinha. Gostava de um coelho também, um coelho, mas era todo feito em madeira. E a tartaruga, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Sei lá. E algumas atitudes que eu tive no colégio que, mesmo não tendo conhecimento espiritual, eu agi conforme a espiritualidade, vamos dizer, ensina. Só que essa moça, essa pessoa que eu ajudei, ela era batista, que é evangélica, né? Batista. E todo mundo se afastava dela, os colegas. Eu não tinha amigos no colégio, ninguém me chamava para brincar. Não tinha amigos nenhum. Aí eu me aproximei. Eu também não me aproximava de ninguém, mas me aproximei dela, comecei a conversar com ela e sentava até perto dela, até que uma colega, de todos os colegas que ninguém falava com ela, começou a falar com ela também. Ela aí me abandonou, né? Ela me abandonou. Ela aí foi para a turma lá deles. Eu fiquei sozinha de novo. Eu quero dizer o seguinte, eu tinha ações boas, né? Que depois eu fui perdendo essas ações com o tempo. Então, a gente tem que ver como você era em criança. O que é que você fazia? Você gostava de maltratar animal? Bater em animal? Você batia? Tem crianças que batem no pai e na mãe, né? Criancinhas, eu já vi. Ou você é daquela criança, como uma vez eu vi na rua, que ela pegou a mão da mãe, era um menino pequenininho, e beijou a mão da mãe. Caramba, tá até, né, para emocionar isso. Como é que um garoto tão pequenininho? Ou você é igual àquela criança quando você... que eu fiz aí trabalhei uma vez em festinha de criança, me vesti de Mickey, né? Ou você era igual a essa criança que viu o Mickey e veio e beijou também a mão do Mickey, ela e o irmãozinho? Ou você é igual ao outro que estava na mesma festa e veio e dava socos na cabeça do Mickey, que o outro ator teve que intervir, porque os pais não quiseram nem saber. Ah, que legal, né? Meu filho está batendo na cabeça do Mickey, que legal. Né? Ou você era assim? Se você era uma criança que fazia isso, que batia, então já sabe que você está do lado das trevas, já é o teu interior, já é assim. Agora, se você fazia isso, esses procedimentos, como eu falei, com a criança que veio beijar a mão do Mickey, se emocionou, então você está do lado do bem, está do lado da luz, só precisa desenvolver mais. Esse é o problema, é que às vezes, devido às situações da vida, as pessoas ficam tolhidas, não desenvolvem, né? As pessoas são boas, já vêm com o espírito bom, não desenvolvem. Então, dê uma oportunidade para vocês. Lembrem o que vocês faziam. Fizeram alguma coisa ruim? Se arrependeram? Mas não fizeram mais. Então, se arrependeram, tudo bem, você não fará mais. Se volte para o bem. Não é agora também ficar, ai, meu Deus, estou tão arrependida do que fiz. Ai, aí no dia seguinte, estou tão arrependida. Não, se arrependeu, viu que errou e diz para você mesmo, eu me auto-perdoo e não vou fazer nunca mais isso. Pronto, está resolvido.
E aí continua o caminho. Você está dando uma oportunidade a você mesmo de seguir o caminho, certo? Ah, mas a minha família implica comigo, porque quando eu estou lendo aqui os livros espíritas, ou estou lendo a Bíblia, ou estou lendo o Bhagavad Gita, dane-se, deixa falar. Vai para um cantinho para eles não te perturbar, vai lá para o teu quarto, fecha. Fecha com chave. Você não tem um quarto só para você? Leva para algum lugar. Vai lá para uma biblioteca pública, vai e leva e lê lá. Ou vai para um lugar que não seja perigoso, que não tenha perigo de assalto. E vai para um shopping center, senta lá numa cadeira, pede um café e fica lá vendo. Tem tanto lugar que você pode ler. Eu, quando fui para a igreja bíblica, a pessoa que me criou implicava. Mas ali, como eu já estava com liberdade de sair sozinha, que eu nunca tive, mas aí já estavam permitindo, não queria saber não. Chegava no horário, no domingo, no horário, lá ia eu com a Bíblia na mão. Levava a Bíblia e ia para lá. Era de noite, né? Chegava de noite, chegava lá para umas 10 horas, 10 e pouco. Quero saber. Aí, quando eu comecei a trabalhar como médium e indo ao centro espírita, um outro parente, que já faleceu também, um tio meu, vai ficar maluca com isso. Caramba, o homem já se foi, teve um tumor na cabeça, já se foi, coitado. E eu estou aqui, estou esperando o dia de ser internado no manicômio. É verdade que muitas pessoas, quando leem muitas coisas como eu, e elas não conseguem, vamos dizer, muitas informações de várias coisas, elas não conseguem, como é que eu vou falar, encaixar uma coisa naquilo que você já tinha lido e você consegue ver que aquilo vai encaixar naquela outra coisa, ou está explicado de uma outra maneira, mas é a mesma coisa que você já tinha lido ou estudado ou visto um vídeo, né? Elas não conseguem. Aí começa a embaralhar aquilo na cabeça, elas ficam perturbadas, algumas ficam mesmo, pessoas às vezes ficam perturbadas. Mas eu, graças a Deus, quando a gente se sentia um pouco cansado, largava um dia, dois, voltava, né? Para estudar. Aí já é estudo, né? Para estudar a espiritualidade, para ver direitinho, para entender. E também uma parenta eu ofereci, que ela disse que não entendia ler o Evangelho de presente. Eu não entendo nada. Mas se você quiser, você marca aí dia, a gente vem, vamos estudar. Estudo. Porque eu já sentia que eu podia explicar para a pessoa. Eu já tinha muito conhecimento. Não todo o conhecimento, mas já tinha alguma coisa. Estou esperando até hoje, ela faleceu, ficou por isso mesmo, passou anos e anos, fiquei esperando, anos e anos, fiquei esperando, ela se foi, não quis saber, e pela maneira que ela era, tenho certeza que ela foi para o umbral. E ela não deu oportunidade a ela de evitar isso. Porque quando você começa a estudar, ou a Bíblia, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou algo semelhante, ou o Bhagavad Gita, você já mostra um interesse, mesmo que você não sinta, ou mesmo que às vezes você não acredite em certas coisas, mas você já vão te dar uma oportunidade de você reencarnar. Agora, da maneira como essa pessoa é, teve oportunidade, não quis saber, aí vai para o umbral, vai ficar lá. Aí depois vai chorar. Aí vai dizer, todo mundo diz, eu não sei por que é que eu estou aqui, não sei como vim parar aqui.
Todos eles falam isso. Parece esses criminosos nas audiências, no fórum, audiência de instrução e julgamento, está lá. O juiz está falando tudo o que ele fez, crime que ele cometeu. E ele está negando. Aí vem um outro. Está lá. Não, não fui eu. Vem o outro, diz a mesma coisa, não fui eu. Ninguém foi, ele não foi. E está lá até as provas, né? Vai ser condenado depois, porque está lá as provas. Dizem que não foram. No umbral é assim também, no umbral é. Não sei por que eu estou fazendo aqui. Não sei por que eu vim parar aqui. Então, dane-se, né? Aí você vai ter pena. Bom, você tem pena, mas escolheu. É com uma espiritualidade maior disso. Escolheu. Escolheu, tá lá. Escolheu evoluir na dor? Então vai lá. Porque chega um ponto que a pessoa tem que reencarnar. Pode ficar lá bilhões de anos, mas aí depois tem que ser resgatada, porque senão vira ovoide, né? E aí tem que ser resgatado. E alguns são resgatados e vai mesmo para planeta pior que esse. Planeta super primitivo, né? Onde tem planetas pedregosos, cheios de pedras. Se tiver água, é lá no final do mundo. Temporais abrasadores, animais ferozes que atacam e comem as pessoas vivas. Então, porque conforme a energia das pessoas, será os animais. Aqui, por exemplo, por que aqui tem animais ferozes e animais pacíficos? Como o boi, como a ovelha, cabra, e outros por aí, que se alimentam de vegetação, né? E tem os outros que atacam. Por quê? Porque aqui tem esses dois tipos de pessoas. Os que estão mais voltados para o bem, os mais pacíficos, e os das trevas, que estão voltados mais para as trevas, e os das trevas mesmo, que são trevosos reencarnados, para ter oportunidade de melhorar. E aí os animais são conforme as pessoas que habitam o lugar. Futuramente, a Terra aqui vai ter animais pacíficos, né? Animais que vão se comunicar com o ser humano. Vai se comunicar, vão ser amigos, vão ajudar o ser humano. Reparem que já está, de uns tempos para cá, a gente já encontra e vê na internet animais que parecem gente. Tem até gato comendo repolho, comendo cenoura, um outro tipo de bicho também comendo vegetais. Eu até outro dia ofereci aqui para os meus, mas eles não estão muito evoluídos, não, porque não quiseram. Ninguém quis. Eu disse, vamos ver se eles também querem, né? Então, porque os animais, se você tem uma ninhada de um determinado animal, seja ele qual for, observe que uns são mais, né, agressivos e os outros são mais pacíficos. Isso é evolução. Lembra que nós já fomos animais anteriormente. Depois é que nós passamos para o estágio hominal, humano. O elemental. Agora eu não estou lembrando, o elemental é depois do animal, né? Não é antes do animal. É o elemental é depois do animal. Então, mas nós já fomos animais. Depois a gente passa pelo elemental para sermos humanos. Isso aqui é problema da memória, mas agora eu já sintonizei.
muito interessante que eu, antes de saber isso, que a gente já foi, quer dizer, não, animal ou pássaro, não quer dizer que todo mundo tenha sido, por exemplo, um animal de quatro patas, a gente pode ter sido uma ave também, tá, gente? Um cisne, uma... Eu admiro muito a garça. Eu, quando era nova, eu até pensei o seguinte, será que eu fui uma garça? Porque quando eu era nova, eu era retinha, eu andava sempre assim, até dava a impressão que eu era muito posuda, né? Mas não, eu me sentia bem assim, era reta. As garças são assim, né? Então, retinhas. Eu vi muita gente, antes de saber isso, com caras que parecia uma ave. Eu ficava até olhando para a pessoa, que coisa, né? Uma vez vi uma pessoa que parecia, tinha alguma coisa aqui de rinoceronte. Já vi um rapaz que os dentes dele eram feito uma serrinha, tinha dois assim, parecia até dente de tubarão. Aí eu fiquei pensando, será que ele foi um tubarão? Você, se começar a reparar nas pessoas, você descobre alguma coisa. Às vezes alguém apelidava assim, a girafa, lá vai a girafa, porque ela tinha uma postura de girafa, até no andar, ela pode ter sido uma girafa na outra, antes de ser uma pessoa humana, né? Fomos vegetais. Tem acontecido casos em que tiveram que fazer cirurgia, que quando tiraram radiografia, tinha nascido uma árvorezinha no pulmão de uma pessoa. E não sei o que no fígado também, uma planta não sei o que no fígado. Acontece. E outras coisas. É dizer, são o gene do passado se desenvolveu ali. Muito interessante. Então, a gente sabendo das coisas, a gente começa a entender. Porque aí você diz, ué, mas como? Como pode nascer uma árvore? O médico mesmo, ué, mas como? Como? Porque nós temos todos os genes, desde o primeiro fator do Criador, a primeira partícula, nós passamos estágios até chegar ao ser humano encarnado e depois, se evoluirmos, passaremos ao estágio de não ter mais corpo nenhum, ser só luz. E pronto. Ser só luz, uma consciência em luz. Uma consciência em luz, como o Criador. É uma luz, uma consciência com saber universal, é a maior inteligência do universo, Criador. E nós podemos, com os milhares, bilhões de anos, sermos apenas uma consciência iluminada, luminosa mesmo, uma bola iluminada, uma consciência, que vamos criar coisas aí no universo, porque temos a consciência do Criador. Então, senhores, deem uma oportunidade a vocês mesmos de mudar. Falando mudar na vida comum também. Deixe de ser invejoso, deixe de ser fofoqueiro, coisa feia. Isso tudo vai dar consequências depois da morte. Para de se preocupar aí com o vestido da outra, ou a bermuda da outra, ou a outra que está com uma bermuda curtinha, que até não é nada elegante, né? A bermuda curtinha, o calçãozinho curtinho com o bumbum de fora, né? É esse meio, né? Não é muito bonito, não. Mas não se preocupe. Não quer usar, deixa para lá. Deixa a coroa, já vi coroa usar isso?
Eu olhei para a coroa, olhei e disse, que coisa, né? Usando isso. Mas ela se sente feliz. O importante é a pessoa se sentir feliz. Nada de preconceito sobre nada. Tira esse preconceito dentro de você. Aí depois você vai nascer com aquilo que você tinha preconceito. Caramba. As pessoas são felizes? Se acham felizes, porque aqui na Terra não existe felicidade não, hein, gente? Não existe, não. Falei isso para um rapaz, até, não, fulano, aqui não existe, porque eu já senti isso do sol, então eu sei que não, aqui não tem. Ah, não, tem sim. A pessoa pode ser feliz. É uma felicidade ilusória. É que o que eu senti não dá para explicar. Uma felicidade, uma coisa impressionante. Como sentir o amor verdadeiro, amor incondicional de uma pessoa, depois também senti de outras, foram 2 pessoas. Impressionante, é uma coisa que... É uma coisa até que a gente fica assim, ó, como se fosse ficar até paralisado, porque a gente fica tão surpresa, assim. Parece que a gente ainda se humilda mais ainda diante disso. Aqui não existe felicidade. É a suposta felicidade. Ah, casei e sou feliz. É, suposta felicidade. Se sente bem, casou, se sente bem, tá dando certo? Tá dando certo. Tá dando certo a criação dos filhos? Tá dando certo, então tá. Mas é bem diferente essa felicidade, essa suposta felicidade aqui é bem diferente do que a real felicidade. Agora, eu imagino lá para as outras dimensões, 20ª, 30ª, 40ª dimensão. Se numa meditação no sol deu para sentir essa felicidade, porque lá existem seres plasmáticos morando no sol, né? De lá veio esses seres são felizes, né? Então de lá veio essa felicidade. Se ali o que eu senti, uma coisa impressionante, agora eu imagino nas outras dimensões, nas dimensões além desse Sol, porque o nosso Sol planetário ele tem uma dimensão, ele está numa dimensão. Então, a dimensão acima deste Sol deve ser uma coisa impressionante, a felicidade. Bom, já falei muito, vou ficar por aqui e eu desejo que todos tenham entendido o que eu quis passar para vocês e aconselho a vocês darem uma oportunidade a vocês mesmos, seja na vida do dia a dia ou seja na vida espiritual. Ou, se preferirem, religiosa, né? Então, senhores, tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo.